Leitura dos escritos sagrados do livro Mistério da Grande Natureza. Palestras de Meixo Sama. Palestra do dia 17 de abril de 1952. Assunto: comentários ao relatório recebido no dia 16 de abril referente ao plantio de arroz na ilha de Sado. Exposição de Meixo Sama. Comentários gerais. No dia 16 de abril de 1952, à noite, recebi um relatório sobre a agricultura da grande natureza praticada na ilha de Sado, no estado de Niigata. Para comentar os resultados desse trabalho, resolvi fazer no dia seguinte uma mesa redonda, à qual compareceram 30 plantadores de arroz. Pude então constatar que não houve queda na produção de nenhum deles, pelo contrário, desde o início, grande progresso. A maioria está praticando agricultura sem agrotóxicos há 1 ou 2 anos. A qualidade do arroz melhorou bastante e o fato está repercutindo favoravelmente na região. Observações pessoais. O mais importante de tudo é que esses agricultores estão plantando exatamente conforme ensinei. Gostaria, por isso, abrindo um parêntese, de tecer alguns comentários sobre a minha experiência pessoal no que diz respeito à agricultura da grande natureza. Ultimamente tenho percebido que eu falo com simplicidade sobre assuntos relevantes. Quem nos ouve não dá, contudo, muita importância. Entretanto, quando malogram nas suas decisões, lembram de imediato das minhas palavras. Por outro lado, é comum fundadores de religiões dizerem ter primeiro perguntado a Deus para depois revelarem a seus seguidores as orientações recebidas. Agindo assim, impressionavam a todos eles, que à vista disso procuravam seguir à risca as palavras ouvidas. No meu caso, porém, fazendo dirigir-me a Ele. Os meus anelos se identificam com a vontade do Supremo Deus. Posso mesmo afirmar que me encontro num estado de perfeita comunhão com o Pai Eterno, como nunca existiu antes na história humana. A manifestação de Deus torna-se evidente nas obras que realizo, como, por exemplo, quando escrevo letras que se movimentam e emitem luz. Em outras religiões, esse mesmo ato, ou até a feitura de um talismã, viria acompanhado de rituais, tais como orações e vestimentas apropriadas. No meu caso, porém, não há necessidade de nenhuma cerimônia específica, mesmo em se tratando da confecção do orichalco. Nunca uso também roupas especiais, e muitas vezes, quando o calor está bastante forte, visto-me de uma maneira bem despojada. Até agora, tenho evitado tocar nesses assuntos, mas sempre percebo que as pessoas dão mais importância ao que é exposto, como se fosse uma revelação divina. Eu simplesmente começo a explicar qualquer assunto, sem dizer que estou transmitindo uma manifestação da vontade de Deus. Tenho, contudo, plena consciência de que Ele fala através das palavras que emito. Retornando ao assunto específico da agricultura da grande natureza, quero dizer-lhes que poucos, na verdade, seguem as minhas orientações exatamente como as transmito. Muitos as modificam conforme as circunstâncias do local ou opiniões pessoais. De fato, um número pequeno de agricultores consegue acreditar no que lhes falo, pois existe uma diferença marcante entre a agricultura convencional e aquela que eu ensino. Se, ao contrário, todos os que lidam com a terra seguissem corretamente a minha orientação, obteriam o mesmo sucesso que os agricultores da ilha de Sado. Estes não usam espécie alguma de adubo, apenas misturam a palha de arroz ao solo e têm obtido resultados maravilhosos.
Quero, contudo, ressaltar que somente foi péssima a colheita de uma das lavouras de Sado, onde ainda se continuou com o emprego de adubo orgânico. A partir desse ano, 1952, todos os agricultores me afirmaram: não vão mais empregar nem palha de arroz, nem fertilizante. Chegaram à conclusão de que, servindo-se simplesmente dos elementos essenciais da grande natureza, solo, sol e água, obterão melhores resultados. Nada mais correto. A própria terra, pela sua composição, já é um excelente adubo. A única exceção seria a possibilidade de se misturar a palha de arroz, não como adubo orgânico, mas somente com a finalidade de manter as raízes aquecidas nas regiões cobertas de neve durante 4 ou 5 meses por ano, em consequência de invernos rigorosos. Além de não usar agrotóxico de espécie alguma, é bom ministrar jorei nas plantações e nas sementes para queimar as toxinas que ainda permanecem nelas. Entretanto, quando estiverem purificadas, não haverá mais necessidade de jorei. É preciso, então, ficar bem claro que o único objetivo da canalização da luz divina nas lavouras é a retirada por completo dos resíduos tóxicos que, porventura, ainda existam tanto no solo quanto nas plantas. Uma vez eliminadas todas as impurezas, a grande natureza se encarrega de exercer plenamente a sua função, qual seja, oferecer condições de vitalidade para que todas as plantas se desenvolvam, frutifiquem e produzam os alimentos indispensáveis à humanidade. Palha de arroz ou folhas secas podem às vezes ser adicionadas à terra, se esta estiver muito dura. Também são permitidas no caso de sol muito forte que resseca o solo. Quero, contudo, deixar bem claro que esse processo não constitui adubo, mas apenas um recurso protetor do solo contra as intempéries regionais. Embora a maioria pense que folha ou capim seco sejam adubos, não é esse o princípio. Na agricultura da grande natureza, o elemento vital está concentrado na terra. Ela própria se renova, se recompõe, manifestando sempre incomparável força reprodutiva. Finalmente, é bom ressaltar que em diversos lugares do globo terrestre, muitos produtores, embora nunca tenham ouvido as minhas palavras, já estão começando a praticar a agricultura da grande natureza. Bom dia. Bom dia. Obrigada pela presença de todos. Hoje eu estou num horário que não é bem o meu, né? Mas com a graça de Deus tive a permissão, né, de estar aqui hoje, né, aproveitar. O Isama que fala que ele, quando dava a instrução, ele tipo assim, diz que o Isama era que nem um velhinho aposentado. Ele conversava normal, ele falava normalmente, ele nunca assim se mostrava quem ele era de verdade, né? Porque a gente sabe quem era Meixo Sama. Então ele procurava no dia a dia, não se mostrar verdadeiro, a parte divina dele, né? Porque, de fato, para conviver com os seres humanos, seria difícil para as pessoas, né, ficar ao lado dele. Imagina, ele estava uno com Deus, imagina você imaginar que Deus está ali do seu lado, né? As pessoas não ficariam muito assim à vontade. Então, assim que Meixo Sama lidava no dia a dia com as pessoas. E por esse motivo, as pessoas a maioria não dava muito ouvido ao que ele falava. Ele falava de uma maneira simples. A orientação dele era simples, de uma conversa, né? E o ser humano, ele tem, assim, já, por natureza, uma coisa de querer complicar as coisas, né? Então, se a gente for ver lá atrás, quando os agricultores produziam, né, plantavam, normalmente, eu falo bem lá atrás, era passado de um para outro, né? Era uma coisa simples.
era a época de semear, né? Deixava a natureza agir quando chovia, depois a época de colheita, tudo muito simples. Era trabalhoso, era, né? Porque a maioria era tudo serviço braçal, não tinha maquinário nenhum, mas daí, por ser um serviço muito esforçado, que requer muita força, mas também minha Soma fala que eles se alimentavam melhor e tinham essa força, né? Hoje em dia o ser humano não tem muita força, não tem vitalidade. E na cabeça desses agricultores, eles não queriam que os filhos passassem o que eles passaram, né? Apesar de eles adorarem a terra e terem respeito, queriam uma vida melhor para os filhos, e a maioria queria que os filhos estudassem, né? Iam para fora estudar e iam estudar agronomia, né? Só que quando voltava com a cabeça contaminada de coisas complicadas, né? Então o filho chegava, pai, o senhor está fazendo errado, isso não devia ser assim, para o senhor produzir mais, aí começa a ganância, né? Para o senhor ter mais lucro, vamos fazer assim, e aí começa, né? Aí começa a utilização de adubo, para as coisas crescerem mais rápido. A gente tem que entender que é tudo no seu tempo, tá? Se a gente for observar a natureza, quem já plantou sabe, você botar várias sementes assim no local com terra, você vai ver que uma logo sai, né? E ela cresce, a outra nada. Aí quando sai pequenininha, mas daqui a pouco aquela pequenininha passa a outra assim, você fala, nossa, achei que nem ia nascer. Então a natureza é assim, cada um no seu tempo. A criança também. Tem criança que nasce pequenininha, magrinha. A mãe fica preocupada, né? O médico manda completar com o leite de vaca, porque diz que a mãe, o leite dela não está sustentando. Porque, na verdade, amamentar é um ato de amor. Requer você ficar sentada, né? Ali com aquela coisinha bonitinha, olhando, né? Que é a coisa mais linda que existe. Que é bonitinha quando nasce, né? Boazinha. Que como a Soma fala, o secundário ainda não entrou, diz que é com 2 anos. Então você fica ali amamentando. Não é uma coisa que é contado no relógio. Às vezes a criança adormece, porque ela nasce, o que ela mais faz é dormir. E aí a mãe pensa que ela já está satisfeita e põe no berço. Daqui a pouco ela acorda berrando que quer mais. Só que a mãe tem afazeres, né? Então, o que acontece? A mãe não consegue amamentar o suficiente. Não é que o leite dela não tem. Imagina, Deus não faz as coisas pela metade. É que simplesmente requer tempo. Então, a criança acaba não pegando peso logo. E, pela medicina, eles têm uma tabela. Que dependendo do tempo, tem que atingir aquele peso e aquela altura. Então, o médico já começa... Tem que completar com leite. Às vezes até leite adicionado de muita porcaria, vitamina, essas coisas todas. E aí a mãe vai e dá. Aí a criança fica forte, né? Engorda logo, né? Cresce, mas nada no natural, né? Porque realmente tudo tem o seu tempo. E tem criança que realmente nasce pequenininha e daqui a pouco cresce muito. E tem criança que nasce num tamanho grande e às vezes não cresce tanto. Então é a natureza, ela é assim. E às vezes uma criança magrinha não quer dizer que ela não tenha vitalidade. Às vezes tem mais vitalidade do que uma fortuna. Porque de verdade, o leite da vaca é para dar para o bezerro, não para o ser humano. Né? Já pensou? Então, já pensou pegar um bezerro e dar para a mãe amamentar, um ser humano amamentar? Não dá certo. Não dá certo. É isso que realmente as pessoas fazem. Pega o leite da vaca e quer dar para o nenê, sendo que ele precisa do que tem no leite da mãe. Principalmente, a gente sabe que nos primeiros dias que a mulher amamenta, na verdade, é o que chama de colostro, não é nem um leite ainda, mas aquilo é necessário para uma limpeza do organismo do bebê. Se ele não toma aquilo, prejudica na hora de purificar, de eliminar as impurezas, porque ele traz essas impurezas do sangue dos antepassados, dos pais, né, de todo mundo. Então é importante limpar.
Então, se a mãe não tem essa paciência, né? Às vezes também tem mulheres que, quando tem filho, tem algum tipo de problema, né? Que nem depressão pós-parto. Às vezes acontece da mulher não querer nem olhar um bebê se está com depressão. É algo muito forte. Mas isso é mais do lado espiritual, a gente não vai entrar nisso aqui, né? Mas por isso é importante respeitar o tempo. E na natureza isso é importantíssimo. Nada vem antes do outro. É primavera, verão, outono, inverno, não vai mudar, né? Então, a época de cada fruta nascer, a época de cada legume, de ser plantado, de ser colhido, isso quem mexe com a agricultura sabe, e eles entendem um pouco, né? Mas também, às vezes, pelo fato de adicionarem muita droga, acaba também mexendo com a natureza, né? Acaba que quando você vê, está nascendo antes da hora, uma flor, de tanto jogarem adubo, né? Alguma coisa, a árvore pequenininha já está cheia de flor. Né? Sendo que não é momento dela ainda, ela teria que chegar na fase adulta. Mas isso tudo são processos que o ser humano quer acelerar, porque ele não aguenta esperar, ele não tem paciência de esperar. Mas o tempo é muito importante na vida do ser humano. As pessoas até, quando são pequenas, querem ser adulto logo, né? Aí quando já chega na idade da velhice, já aí quer ser jovem de novo. É complicado, né? Porque passou a fase da infância e da juventude rápido demais, né? Aí não aceita a velhice. Então é todo um processo que a gente vai sendo preparada para aquele momento que vai acontecer. A única coisa que as pessoas querem muito rápido mesmo é resultado. Só que o resultado não é no nosso tempo também. É outra coisa que tem que respeitar. Você às vezes quer muito uma coisa, mas ainda não está no momento de receber aquilo. Isso é pelo fato que a gente já explicou, devido ao onde se encontra o seu Yukon no mundo espiritual. Se você ainda não evoluiu, não subiu no mundo espiritual, num nível onde essas coisas que você quer tenha, você não vai receber. Porque se você está num nível muito baixo, essas coisas não tem ali. Então precisa mais olhar o lado espiritual, trabalhar o lado espiritual. Na agricultura também esse processo acontece. Então a importância da gente entender como como as coisas acontecem no plano espiritual, né? Porque reflete aqui no plano material. E a agricultura está dentro disso também. E sempre respeitando que aquilo que o homem vai pôr dentro dele, é importante estar puro, né? Porque a pureza gera vitalidade. Quando você contamina um alimento, ele perde a vitalidade. É como você matar a planta. Ela está ali, você vai comer, mas espiritualmente ela não tem mais espírito. E a gente sabe que planta, animal, todos temos espírito. E isso é que dá vitalidade, né? Quando o espírito está bem. Então o respeito com a planta, com a natureza, é o passo principal. Por isso que a gente vê que tudo que o ser humano está fazendo com a natureza está voltando para ele. Porque o ser humano não tem esse respeito. E ele não tem essa paciência de esperar. Então, a gente tem que treinar isso. A gente tem bastante tempo para treinar, desde pequenininho a paciência, né? A criança, quando pede alguma coisa para o pai e para a mãe, às vezes o pai e a mãe falam, agora não. Tudo tem um motivo. E a criança vai aprendendo a ter paciência. Mas se o pai e a mãe, tudo que a criança pede já dá, já ficou sem paciência. Porque ela acha que é tudo na hora. Aí ela acha que lá fora, no mundo, todo mundo vai dar tudo na hora que ela pedir. E se isso não acontece, ela se irrita. Né? A gente vê um monte de adulto mimado, né? Tem bastante adulto mimado. A gente vê
Porque não tem paciência de aguardar, tudo que é na hora. Então, é importante, por isso mesmo que eu falava, para observar bastante a natureza. Não é ficar parado só contemplando, isso é maravilhoso para o lado da evolução espiritual, mas também ver o processo que está acontecendo. Né? Se você vê um passarinho que está botando os ovinhos, presta atenção como é, o que ele faz, quanto tempo leva. Quando você vê uma árvore que ainda não deu flor, você começa a observar e você vê o primeiro botão, você vê quanto tempo leva para abrir. Isso é importante, é isso que está faltando, a gente parar e observar e aprender, porque tem lição na natureza. Quem vive observando a natureza tem sabedoria. Isso não tem a ver com instrução. A gente sabe que tem muita gente que não tem nível superior, não tem nem, às vezes, não sabe nem ler nem escrever, mas que vive no campo e observa a natureza e tem muita sabedoria. Tem muito para dar, tem muito para ensinar. Só que as pessoas não respeitam. Elas acham que tem que ter diploma, né? Tem que ter algo de nível superior do aprendizado, senão ninguém nem dá ouvido. E às vezes uma pessoa simples, com sabedoria, vai te ensinar muito mais. Então hoje os valores estão invertidos. E a gente está bombardeado de tanta informação nas redes sociais. Às vezes você vai pesquisar, o que eu faço para fazer, sei lá, pesquisar qualquer coisa. É tanta receita, cada um vem com uma coisa. E as pessoas acreditam e vão tentando fazer. Não dá nada certo, mas está lá, para qualquer um perder tempo e ver. Mais fácil seria observar a natureza. Eu vou aprender como que eu vou fazer isso, então eu vou observar. Ou se quer aprender a fazer alguma coisa manual, ver alguém que sabe fazer, ficar observando como a pessoa faz, seria bem melhor. Porque a vida não é assim, só olhar um vídeo, né? Precisa experiência, precisa paciência, precisa respeito. Tá bom, gente? Um bom dia para vocês. Tudo de bom.